Eu sou Léo Gonzaga, ator, cineasta e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos conversar com um profissional muito fera que é autor desses dois livros aqui. E vamos bater um papo então com esse formidável escritor Emerson Dias. Emerson, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado aí pelos livros, lerei com todo carinho. Que bom. Emerson, muita gente já te conhece, mas como o mundo é muito vasto, né, pode ter alguém que ainda não conhece. Então, fala um pouquinho sobre você e depois nós vamos entrando aí na tua parte aí da carreira, e principalmente na parte de educação e falar sobre finanças, tá? Tá bom. Bom, meu nome é Emerson Dias, eu tenho 44 anos de vida, dos quais metade passei dentro de organizações, né, de grandes empresas, como Siemens, Carrefour, enfim. Tive uma carreira executiva, né, fui diretor de contabilidade, administração, fui controller. E há 6 anos atrás eu comecei a fazer uma transição de carreira, achando que já tinha contribuído, né, com a minha parte no mundo corporativo. E aí, repensando o que eu ia fazer e tentando aproveitar a experiência que eu tinha tido, enfim, eu comecei a enveredar para o mundo acadêmico. E Perfeito. Aí fui fazer mestrado, aí comecei a escrevi um livro em 2013. Daí depois escrevi esses outros dois, né, nesse período. Okay. E hoje eu estou num trabalho entre um programa de rádio que eu desenvolvo na Rádio Trianon, escrevo meus livros, escrevo para algumas revistas, tenho um trabalho voluntário na NEFAC, que é a Associação de Executivos. Perfeito. E faço consultoria, coaching, enfim, e desenvolvo minha carreira acadêmica. Então eu estou nesse ambiente aí mais consultivo, acadêmico, mas ainda frequentando muito o ambiente de organizações, mas mais no formato de treinamento, né, consultoria, né, não como um funcionário das organizações. Então, Perfeito. criei essa marca, né, o Inédito Viável, que é o nome do meu site, o nome dos meus livros, Perfeito. que é uma metodologia de trabalho. Então, muita gente me conhece como Emerson do Inédito Viável. Né? Então, Certo. o Inédito Viável é essa metodologia de trabalho que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos anos e a qual tenho me dedicado de forma, às vezes, mais ou menos direta, desenvolvendo e divulgando. Perfeito. Mas só desde assim, garoto, a parte de números aí, contabilidade e tudo mais, te fascinava ou você achou que era um jeitão só? Então, eu tenho esse questionamento comigo. Às vezes eu me vejo assim, quando criança, eu me lembro de mexer com muita documentação papelada, sabe? Eu tinha um primo, né, que trabalhava em escritório, ele sempre trazia formulários, né, Entendi. papel, né, e ele tinha uma pastinha que ele me deu, essa pastinha, e eu sempre enchia essa pastinha de documentos, formulário, ficava preenchendo, assim, recibo, essas coisas. Tá. Então eu não sei se isso era uma brincadeira de criança só, e se isso de alguma forma tinha alguma coisa a ver com a profissão depois, né, não sei, mas eu quando fui para a faculdade, eu prestei ciências contábeis porque eu já trabalhava com contabilidade. Ok. E prestei designer, porque eu sempre gostei um pouco da parte assim mais artística e tal. E como eu acabei passando em ciências contábeis, eu trabalhava com isso, na época tinha uma questão ali muito forte, porque eu estava na época do exército e eu tinha sido... Eu fui naquela fase de você vai com os amigos. Sim. E todo mundo ia sendo dispensado e eu ia ficando, até que um dia eu recebi a notícia que eu iria servir ao exército. E aí, conversando com as pessoas, eu falei, olha, se você passar na faculdade e trouxer aqui o atestado, certamente eles se dispensam, porque tem mais gente na fila, enfim, né? E aí você diz também que você vai pagar a faculdade do seu bolso, né? Precisa ter um salário um pouco melhor e tal. E aí, também por isso, por pressão de não querer ficar um ano no exército, não tinha a menor vocação para ser militar, e tinha passado na faculdade e acabei seguindo. E aí acabei sendo promovido no trabalho por conta da faculdade, a carreira começou a acontecer e eu passei 22 anos no mundo da contabilidade, administração, enfim. Na realidade, assim, você era funcionário da empresa,
mas o teu pensamento já era de empreendedor. Olha, eu acho que um pouco sim, né? Eu acho que você, à medida que você pensa que você quer desenvolver uma carreira, que você quer ter mais responsabilidades, né? Que você quer ter um cargo na hierarquia, eu acho que você acaba tendo que ser um pouco... O pessoal fala muito hoje de intraempreendedor, né? Que é aquele cara que está dentro da organização criando. Eu acho que talvez um pouco isso sim, eu acho que eu tenho que ter uma cabeça um pouco de estabelecer alguns objetivos, formular caminhos para alcançar esses objetivos, lidar com os recursos que você tem. De uma certa forma acaba sendo uma cabeça de um empreendedor, né? É bacana, porque assim, quando você tem dinheiro, você faz tudo. Agora, duro quando você tem pouco dinheiro, utilizar as armas que você tem. Exato. E eu acho que isso é uma realidade da maioria dos empreendedores, né? Você ter que bater a concorrência, ter que encantar o cliente, sem ter todos os recursos disponíveis, seja de gente, seja de dinheiro, seja de tempo. Eu acho que isso você acaba aprendendo a administrar, né? Enquanto você tem quando você tem um foco em desenvolver a sua carreira do ponto de vista de gestão da sua carreira, né? De você fazer a própria gestão. Então, acho que aprender a gestar a sua carreira te capacita para também gestar negócios. Eu acho que tem similaridades aí. Tá, entendi. Bacana. E o primeiro livro seu, do que tratava? Então, Foi o trabalho do mestrado? Não. Eu comecei a escrever, na realidade, este livro, Gestão de Pessoas, que foi o segundo livro. Né? E escrevendo esse livro, uma hora que eu falava de uma metodologia para fazer gestão de equipes, eu sempre tive equipes muito grandes, né? Meu cargo gerencial com gente, eu tinha 32 funcionários. Então, assim, o primeiro cargo de gestão já tinha um contingente grande de pessoas. E eu sentia a necessidade de aprender técnicas, né, para como é que você faz gestão de pessoas, ainda mais assim à distância. Eu tinha funcionário em São Paulo, Curitiba, Manaus, então como é que você faz isso? E eu tinha lido muita coisa, tinha pesquisado muita coisa, então eu formulei vários artigos e textos sobre gestão de pessoas. E escrevendo sobre gestão de pessoas, numa hora que eu falava de metodologia de gestão, me deu um insight de que aquilo especificamente poderia ser um livro à parte. Porque eu falei, olha, esse tema aqui é tão rico, que eu estava falando de balance scorecard, como é que você aplicava isso no dia a dia. E eu falei, olha, isso aqui eu acho que dá para fazer uma coisa separada, desenvolver esse conteúdo especificamente. E aí eu deixei de lado o livro de gestão de pessoas, foquei nesse primeiro livro, que era o Inédito Viável, que na realidade ele faz o quê? Ele vai olhar o balance scorecard, como é que você adapta ele para a sua vida. Então, das perspectivas do balance scorecard que as empresas utilizam, como é que você faz isso para a sua vida? Que já é um modelo de gestão. Sim. Então você tem que olhar, as empresas precisam olhar, né, a questão financeira, né, lucros, margens, etc., vendas, elas precisam olhar clientes, elas precisam olhar processos, elas precisam olhar gente. Então essas são as 4 perspectivas do balance scorecard. O que eu fiz? Eu adaptei isso para a vida das pessoas. Então você precisa também olhar o seu dinheiro, a educação financeira, aí. Você precisa olhar não os seus clientes, mas os seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Isso. Você precisa olhar a tua saúde, porque, né, o teu corpo é o teu maior processo. Exatamente. Né? E você precisa olhar o seu desenvolvimento intelectual, que é aquilo que na empresa é o RH, é a gestão de gente. Né? Então eu adaptei essas 4 perspectivas do Balance Scorecard para as pessoas. E eu fui colocando para cada uma dessas perspectivas como é que você define objetivos, né? Como é que você faz acompanhamento, ou seja, como é que você faz gestão disso. Tá. E aí isso ficou... Cumprimento de metas e tal. Exatamente. E equilíbrio, né? Exatamente, Tá. Exatamente isso. E aí eu lancei isso, falei, ó, isso aqui acho que dá um conteúdo legal e lancei. E aí eu falei, como é que você vai chamar isso, né? Por que você vai ter um Balance Scorecard? Você está buscando gestão para alcançar alguma coisa. Certo. No fundo você está buscando alcançar um inédito, que é aquilo que você ainda não tem, mas quer, portanto viável. Então eu batizei de Inédito Viável, coloquei essas perspectivas, desenvolvi os conteúdos em relação a isso, e isso virou a minha filosofia de trabalho, o meu método de trabalho, que é o que eu adapto para os meus temas sempre. Né? Entendi, bacana. Quer dizer, o conceito do inédito viável, ele vale para qualquer, pode ser pequena empresa, média, grande empresa, e para a vida pessoal. Para a vida pessoal. Também. Eu Tá. falo o seguinte, né? Todo mundo tem na vida algum inédito. Né? Todo mundo quer ter alguma coisa ou ser alguma coisa que ainda não é ou não tem. Para que isso aconteça, precisa ser viável. Então todo mundo tem um inédito.
Toda empresa tem um inédito, toda pessoa tem um inédito. E o inédito viável é uma metodologia, uma ferramenta para você fazer gestão de um empreendimento. O empreendimento pode ser a sua organização ou a sua vida. Né? Ambos são empreendimentos. Então, nesse sentido. Bacana. E você sempre gostou assim de palestrar, de lecionar? Como que aconteceu esse momento aí? Então, isso é uma coisa que eu já tinha mais tranquila dentro de mim. Assim, eu sempre tive o pensamento de que em algum momento eu iria para o mundo acadêmico. Isso é uma coisa que sempre acho que desde pequeno, assim, eu sempre achava legal essa coisa de você ir lá na frente, né, vender as suas ideias e tal. E eu sempre gostei muito de estudar, de pesquisar, de ler e tal. Então acho que isso sempre me facilitou em termos de vocabulário, né, de conteúdo. Então é uma coisa que eu gostava muito. E nas empresas pelas quais eu passei, eu sempre dei treinamentos. Ok, então, bacana. na Siemens eu era instrutor interno dos cursos de VA, por exemplo. No Carrefour, uma situação que eu estava lá muito difícil, não tinha recurso para treinamento, eu criei vários treinamentos de liderança, com aquilo que eu já tinha aprendido em MBAs, etc., e coisas que eu pesquisava. Então eu sempre gostei, mesmo onde talvez não era oficialmente, né, um treinador, eu sempre gostei de trazer um conteúdo e aplicar, enfim. Então isso é uma coisa que sempre bateu muito forte, né, na minha vida. Só que enquanto eu estava no mundo das empresas, era muito difícil ter tempo, né? Sim. Você trabalhar 12, 14 horas por dia e aí sair do trabalho, ir para a sala de aula, desenvolver conteúdo, enfim. Isso era uma coisa depois que... corrigir prova, retrabalhos. Exatamente. Então era assim, eu sempre pensava também, né? Poxa, é muito legal, mas há que se ter um equilíbrio, né? Eu acho que só trabalhar também não vai resolver. Então eu guardei isso para um futuro, né? Até que eu consegui de alguma forma me estabilizar financeiramente, em termos de carreira. Bacana. E eu falei, poxa, acho que agora é a hora de eu fazer essas coisas. Então surgiu assim. A parte do perfil comportamental das pessoas, você teve que aprender bem, né? Porque nos treinamentos é interessante assim. Você pega uma turma, aí você olha, aquele que pergunta, aquele não pergunta, você pensa que ele lá vai se dar bem. E às vezes não é aquilo. Exato. Às vezes aquele que ficou quieto que vai bem, né? Exatamente. Perfil. Eu acho que o ser humano é uma das coisas mais complexas que se tem na face da Terra. Você está sempre sendo surpreendido, pro bem ou pro mal. Exatamente, Então... É duro o equilíbrio. Então essa parte do comportamento, eu acho que ninguém tem uma resposta definitiva, né, em relação como as pessoas são ou se comportam. Você tem algumas teorias, alguns estudos que te dão alguma bagagem, alguma ferramenta para você conseguir encaixar algumas coisas, mas sempre tem um imponderável, né? O ser humano... eu acho que isso é o lado fascinante de estudar a gente, né? Porque quando você estuda contabilidade, por exemplo, então você sabe débitos e créditos, né? Demonstrações financeiras e tal, pode haver uma atualização da legislação, uma atualização nova. Hoje se fala muito de criptomoedas, mundo virtual, então você vai aprender a contabilizar essas coisas que são novas, mas no fundo é contabilidade. Gente não, né? Gente é um negócio que hoje você acha que conhece sua equipe, amanhã surge um cenário diferente, as pessoas mudam o humor, mudam as motivações, mudam as necessidades, e aquilo que você sabia até ontem passa a não saber mais hoje. Então você tem um novo desafio. Então acho que lidar com gente é complexo, é muito trabalhoso e ao mesmo tempo fascinante, né? Porque você não consegue achar essas respostas 100%. Você me fez lembrar uma coisa. Uma vez eu conversei com o Headhunter, ele me falou assim, executivos que ficaram de 5 a 7 anos numa empresa nunca morreram de infarto. Porque às vezes assim, em qualquer equipe você não consegue realizar, mas com uma nova equipe você faz. Exato. Né? Aí entra aí também perfil, entra motivação, entra uma série de coisas. Exatamente. Você vê assim, né? Quem acompanha futebol, o técnico na temporada passada foi ovacionado. E nessa temporada, sem grandes mudanças no elenco, sem mudança na metodologia, não consegue os meus resultados. E você fala, o que aconteceu que, né, não é a mesma gente ali, mudou alguma coisa e já não funciona mais. Então tem isso, né, de você... Tem isso, verdade. É fascinante isso, né? É interessante, ou seja, não é algo só premeditado. Não.
Que leva susto. Leva sustos, muitos, né? E às vezes de onde você menos espera, né? Como você mesmo colocava. Eu vejo em sala de aula, às vezes o aluno tímido, não faz pergunta, e você vê que ele está com cara de dúvida, você provoca para ver se ele se manifesta, ele não reage, daí você pensa, não sei se ele vai conseguir, na prova ele vai lá e manda super bem. E às vezes aquele que é super participativo, que faz pergunta, chega na prova, não desenvolve, né? E você fala, mas ele sabia tanto e tal, que é o efeito psicológico do indivíduo em relação à prova, a forma como ele absorve o conteúdo, ou seja, é diferente, né? Então você não consegue definir um padrão exato. Algumas questões você consegue encabeçar, né? A pessoa é mais extrovertida, mais introvertida, são elementos da personalidade que você consegue perceber. Mas para por aí, né? Aquilo que está acontecendo dentro do indivíduo, você não tem a menor condição de interpretar. Perfeito. Emerson, as pessoas que te procuram para coaching são mais assim, liderança? Para liderança, para alcançar os objetivos, assim? Começou muita gente procurando liderança, porque liderança é um dos temas que eu mais escrevo, a minha dissertação de mestrado foi liderança, enfim, é um dos temas que eu talvez tenha maior assim, abrangência, né, para discutir. Mas o que tem surgido mais é questionamento sobre carreira. As pessoas questionam se elas querem um cargo de liderança, se elas querem sair da organização onde elas estão, se elas não estão no mercado, e aí como é que elas fazem para se recolocar. O que tem pintado mais para mim são elementos de carreira. Ok, tá. Na verdade, assim, existem alguns mercados, igual call center, por exemplo, Sim. que a operação às vezes cresce muito rápido. Uhum. Você pega o melhor operador e transforma em supervisor e vira o pior supervisor. Exato. Então tem que ser feito um estudo ainda. Sim. Não pode ser assim só por feeling. Não. Eu acho que a liderança, eu falo o seguinte, liderança é que nem amor, né? Todo mundo sabe que existe, mas pede para definir. Né? É complicado, e cada um vai definir de um jeito. Sim. Mas ela tem alguns elementos que são chaves, que é uma capacidade de definição de objetivos, né, para onde vamos, né, e uma capacidade de alinhamento do time em relação a esses objetivos. Então isso é uma coisa que é inerente à liderança. Agora, a forma como você faz isso, aí que é o caldo mágico da coisa, né, aí que é o segredo. E às vezes tem que calibrar o poder que você dá também. Né? Muito. A liderança implica em duas coisas, poder e influência. Tá? Porque as pessoas vão seguir você enquanto líder se você tiver um poder, e isso eu posso te dar como uma carteirada. Eu te nomeio gerente, a partir de amanhã você manda todo mundo. Está nomeado, você tem poder. Mas não necessariamente o seu poder vai gerar influência nas pessoas. Exatamente. Ou respeito também. Ou respeito. E o contrário é verdade. Às vezes a pessoa não tem o poder nominal, delegado, mas ela é tão influente na equipe, no time, que as pessoas seguem a ela e não seguem quem tem poder. Exatamente. Ela vira uma referência. Exatamente. Então esses aspectos, sim, a gente não consegue responder se isso é arte, se isso é ciência. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Mas você precisa entender isso. E nem todo mundo que ascende na posição técnica consegue liderar. Ok. Emerson, agora uma pergunta assim, muito pessoal. O Brasil, do jeito que está indo aí e tal, eu acho que carece bastante de educação financeira. Sim. Né? Assim, mas explicado para a dona de casa, para o chefe de família, de uma forma muito mais simples, de como driblar esse consumo excessivo, que às vezes a propaganda pega e fala, compra, você precisa, não sei o que lá tal, né? Uhum. O que você acha disso? Eu acho assim, o marketing, ele sabe seduzir há muito tempo. Sim. Então, os primeiros estudos de marketing vieram da psicologia, né? O cara era psicólogo e compreendia que as pessoas se motivavam com cores diferentes, né? Com letras diferentes, com embalagens diferentes. Então ele sabia disso. Vindo da psicologia, ele foi para o marketing. Mas a psicologia, no sentido de defender o consumidor, ela só percebeu isso há pouco tempo. Que é a ideia agora da economia comportamental, né? As comportamentais e tal. Sim. Agora que a psicologia retomou isso, falou, peraí,
esse consumo não está fazendo bem para as pessoas. Por quê? Porque a pessoa gasta sem ter o que gastar. E isso depois acarreta um monte de problemas e desequilíbrios. Sim. E às vezes ela não precisava daquele produto naquela hora. Na maioria das vezes, né, era uma Exato. compra de impulso. Então, quer dizer, o que eu faço do ponto de vista de proteção para esse consumidor para que ele tenha essa consciência? Aí entram os aspectos de finanças comportamentais, é o lado da psicologia dentro das finanças, né? Ou seja, você precisa entender o mínimo de psicologia, da psique humana, para você criar mecanismos que as pessoas possam se proteger de si mesmas. Ou seja, o cara precisa se proteger de si mesmo, porque ele por impulso ele vai comprar. Mas precisa, antes de acender o sinal de compre, o sinal de posso, devo. E aí, como é que você faz isso? É um grande desafio da educação financeira. Porque é uma coisa que eu aprendi já há algum tempo. Que eu pensava o seguinte, né? Educação financeira, basta você fazer uma planilha e controlar seus gastos. Não é bem assim. Não é isso. Não é isso. Porque o problema não é a planilha, o problema é o comportamento. Então, se a gente não entender minimamente de gente, de psique humana, né? De princípio do prazer, confronto do prazer com a realidade, das doenças que podem ser trazidas por conta do consumo em excesso, Sim, né? Desse desequilíbrio de consciência, compulsão, essa necessidade de ser feliz 100% do tempo, que é uma coisa inalcançável para as pessoas, né? Então, quer dizer, essa ideia de felicidade plena o tempo todo, de consumo, isso não está na planilha do Excel, isso está no comportamento. Então, eu acho que é fundamental se discutir isso, né? E é fundamental que a gente consiga falar com as pessoas de uma forma simples, né? Clara, para que as próprias pessoas tenham suas percepções. Por quê? Não adianta você querer enfiar na cabeça das pessoas. Elas têm que compreender por si mesmas. E aí, nesse exemplo, nesse exercício, é o que cabe o diálogo, a palavra simples, a palavra fácil, para que a pessoa perceba o quão bem faz a ela ter uma educação financeira, até para a própria saúde física, né? Sim. Agora, é uma luta de Davi contra Golias, porque o tempo todo o mundo te incentiva a gastar. Você vê que agora nós temos Black Friday, já tem Natal e tem uma série de coisas aí, né? Exatamente, ou seja, o marketing percebeu a fragilidade humana há muitos anos. A psicologia que tenta ajudar é muito mais recente, né? Ou seja, o que chama hoje de nudge, né? Ou seja, você cria mecanismos para que a pessoa crie seu próprio freio. Certo. Isso é muito recente na história, né? O Richard Thaler, que ganhou o Nobel em 2017, Nobel da Economia, ele já vinha com essa ideia no final dos anos 70, mas só agora, 4 anos atrás, que a coisa ficou popular. Mas quanto tempo há o marketing aí colocando na sua cabeça a ideia de consumo, de ser uma pessoa bem-sucedida porque você consome, porque você tem o melhor carro, a melhor casa, fez as melhores viagens? Há quanto tempo essa ideia está na humanidade? Teu vizinho tem, por isso você não tem. Exato. A ideia de só depende de você. Olha, mas a economia está ruim. Não, mas só depende de você. Não é bem assim, né? A gente sabe que as coisas não são tão simples. Mas essa ideia de que só depende de você, né? Os livros de autoajuda, etc., vendem essa ideia há quanto tempo para as pessoas? Né? Pois é, tá certo. Emerson, nós estamos aí nos instantes finais, né? Você tem muito conteúdo, espero que você volte várias vezes. Opa! Tá? Eu queria que você deixasse seus contatos e fala para os nossos internautas aonde que adquire os seus livros. Legal. Bom, vou matar as duas coisas numa cajadada só, né? Tá. O meu site é www.oineditoviável.com.br, que é o nome que encabeça meus livros. Perfeito. Lá no site você vai ter inclusive acesso à loja digital, você pode adquirir os livros, os acessos, ou seja, conhecer todo o meu trabalho. Perfeito. E também nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. É só procurar o Inédito Viável, tem todo o conteúdo. Inclusive no canal O Inédito Viável no YouTube, você vai achar os conteúdos que eu falo nas rádios, né, os conteúdos todos que eu tenho apresentado aí na mídia, que derivam parte daquilo que está no livro, parte das outras coisas que a gente vai pesquisando, né, e vai disseminando aí na sociedade. Então, o Inédito Viável, site e redes sociais é onde você consegue falar comigo, onde você consegue ter todo acesso ao conteúdo que eu tenho divulgado. Perfeito. Emerson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito agradável. Eu que agradeço. E bastante esclarecedor. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional Emerson Dias, nós finalizamos mais um Gestão Executiva.
Grande abraço e até a próxima.